Muito bem, nós vamos começar então. Qualquer coisa, bom, o ventilador tá ligado, daí se você por um acaso sentir que tá atrapalhando, me avisa, por favor, tá? Eu vou fechar aqui o microfone, esqueci de fechar seu microfone. Tá bom. E aí eu sempre gosto de lembrar que eu fecho o microfone para não ter interferência, mas se você precisar abrir, você abre o microfone para falar comigo ou então faça um sinal. Eu tô olhando você, tô vendo você daqui, tá? Muito bem, damos início à nossa prática de hoje sentadas, pés no chão. Pode ir bem com a pontinha da cadeira, né? Para apoiar os isquios lá na cadeira. Faz um movimento com os ombros para cima, para trás e para baixo, relaxando os braços e deixando as mãos apoiadas sobre as coxas. Muito bem, uma vez só. Só inspira pelo nariz, solta pela boca. E pronto. Vai cessando qualquer tipo de movimentação do corpo, fechando os olhos, observando desde os pés até o topo da cabeça, todas as partes do seu corpo. Percebendo e observando também a sua mente e o fluxo de pensamentos. Observe a qualidade dos seus pensamentos nessa manhã. Observe também a qualidade das suas emoções nessa manhã. Mapeando o corpo físico, percebendo pontos de dor ou desconforto, a cada respiração uma oportunidade de levar a atenção, a oportunidade de levar consciência para toda e qualquer região do seu corpo que necessita um pouco mais de atenção. Inspirando pelo nariz e exalando pela boca, exale liberando tensões e preocupações. Do corpo e da mente, liberando a mente das preocupações. A cada respiração, uma oportunidade de estar conectada com o momento presente. Amplie as percepções através dos sentidos. Observe com o corpo inteiro. Gentilmente, trazemos as mãos unidas em frente ao coração e para darmos início então à parte física da nossa prática, aos movimentos e aos exercícios de respiração. Colocamos nossas intenções, fazemos nossos agradecimentos pessoais. Gentilmente abrimos os olhos. Inspire levando os braços, mantenha as mãos unidas lá no alto, leva o olhar lá na direção das mãos. Os cotovelos podem estar flexionados, as mãos bem unidas lá no alto, alinhe as costas, olhar lá para o alto. Esboce um sorriso no rosto e sustente essa expressão de alegria e de contentamento ao longo da nossa prática, sempre que você lembrar. Exala liberando os braços, solta o ar devagar, vai olhando lá para baixo, solta o peso da cabeça lá embaixo e vai mais uma vez inspirar, elevando os braços, mantenha as mãos unidas lá no alto, olhar na direção das mãos, cresce, inspira. Solta o ar, liberando os braços e vai cedendo o peso da cabeça, olhando lá na direção dos pés. Mais uma vez. E aí, ó, a gente vai unir esse movimento com a respiração, inspirando. E aí, todas as vezes que as mãos se unirem lá no alto, você agradece. Obrigada, providência divina, gratidão, solta o peso dos braços e da cabeça lá para baixo, mais uma vez, vai inspirar, inspira e gratidão lá no alto,
Agradece a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui cuidando do nosso corpo e da nossa mente. Solta o ar, libera mais uma vez lá para baixo. Vai mais uma vez, inspirando, sobe os braços. Agradece, libera, solta a última vez. Vai torcer, girando o corpo, sobe os braços, torce lá para a esquerda para começar e desce os braços, rotaciona o tronco. E volta devagarzinho. E o Jack tá querendo participar. Vai subindo os braços de novo pra gente fazer agora a rotação pro outro lado. Torção de tronco, as mãos ajudam alavancando a torção. Olha por cima do ombro lá pra trás. Exala, volta pro centro. Sobe os braços mais uma vez, entrelaça os dedos das mãos, espreguiça lá pro alto, olha lá pro teto. E desfaz devagarzinho. Muito bem. Então, ó, pode levar os braços bem na frente do corpo, as palmas das mãos voltadas para você. E aí a gente vai fazer esse balancinho, ó, para um lado e para o outro. Então tem um giro do tronco, uma torção da coluna. Última vez. 3, 2, 1. Voltou para o centro. Relaxa os braços. Vai subir, inspirando e levando os braços pela frente. Tira as palmas das mãos para baixo e desce as mãos pela frente. Então, ó, vou sincronizar o movimento com a respiração. Inspira e exala. Inspira e exala. De novo. Inspira, grande, solta. De novo. Inspira, grande e solta. Mais uma vez. E solta. Muito bem. Vai lá no alto. Vai soltar os braços agora pela lateral. E solta os braços pela lateral. Apoia as mãos sobre as coxas. Solta o peso da cabeça, olha lá para baixo. E a gente vai desenhar uma meia lua com o topo da cabeça lá na frente. Então vai olhar para um lado. Solta o peso da cabeça lá para baixo. Olha para o outro lado. De novo. E a última vez. Direita, esquerda, parou lá embaixo e retorna a cabeça ao centro. Vai olhar lá para o alto, relaxando bem a boca e o maxilar, a língua dentro da boca, olha lá para o alto.
volta para o centro devagarzinho. Muito bem. Então, eu vou mobilizar punhos. Mão direita, vou começar girando punhos. Então, ó, vou afastando o braço lá para a lateral. Mão direita, gira punhos. Deixa os dedos participarem da movimentação. Alinhe as costas, relaxa os ombros, muda a direção do giro agora, mudou a direção do giro. E vem trazendo, ó, de volta lá pro centro. E vai lá pro outro lado, ó. Muda a direção do giro. E aí, ó, já vai o outro, ó, vai alcançar. Volta um, os dois, pra fora. Pra dentro. Vai descansar a mão direita, braço direito descansou. Parou o movimento, descansa a direita. Esquerda agora. Pra fora. Alinha as costas e vai lembrando de tirar sempre a atenção do rosto, dos ombros. Muda a direção do giro. E aí, ó, vem trazendo lá pro centro e lá pro outro lado. Muito bem. Aí os dois, ó. Isso. E pro outro lado. E volta os dois. Cotovelos flexionados, palmas das mãos voltadas para o alto, ó, como se eu estivesse segurando duas bandejas, uma em cada mão. Abre bem os ombros, ativa bem os cotovelos. E gira as palmas das mãos para baixo agora, ó. Para baixo. Isso, igual a dança egípcia. Isso, e relaxa, relaxa. Muito bem. Então, as mãos sobre os joelhos, vamos mobilizar um pouquinho a coluna vertebral, começando lá pelo quadril, pela coluna lombar, um movimento circular. Então, eu vou circular o meu tronco a partir da coluna lombar, a partir da cintura pélvica. Vou mobilizar o meu quadril e fazendo esse movimento, imagina um movimento espiral ascendente do cóccix em direção à cabeça. Isso. E aí, ó, leva mais a consciência, mais do que a cabeça, é o quadril. Quadril que vai mover, é a cintura, lá embaixo, movimento circular, vai para um lado e depois vai para o outro lado, muda a direção do giro. Respiração fluindo tranquilamente. E vai parando o movimento, parou lá no centro, gira os ombros para cima, para trás e para baixo, inspire, relaxa os braços, gira as palmas das mãos para frente, abre bem o peito, fecha os olhos, expande a energia do corpo.
Muito bem, então ó, vai exalar recolhendo os braços, curvando as costas, queixo no peito. E inspirar, abrindo os braços, abre peito, eleva o olhar e exala recolhendo, ó, recolhe, inspira, expande, exala, recolhe, inspira, expande, de novo. Inspira, ó, os braços mais embaixo, ó. Exala, recolhe mão lá no coração, inspira, os braços mais para baixo, ó, peito aberto, olhando lá pro alto, exala, recolhe, curva as costas, ó, virei de lado para mostrar, inspira e exala, inspira e exala. Última vez, recolhe, inspira e solta o ar pela boca. Mantém os braços ao longo do corpo. Ai, gatinho, desculpa. Pisei no gatinho, meu Deus, coitado, mas tá lá nos meus pés, me atrapalhando. E muito bem, afasta as pernas e os pés pontinhos, os pés apontando 45 graus lá para a lateral. Então a gente vai fazer aquele balancinho com lateralidade, vai para um lado e volta para fazer a mesma coisa para lateral, outro lado, um lado e o outro lado, expandindo o lateral do corpo. Inspira e exala para um lado. Por um lado, inspira. Do outro lado, solta o ar. Sincroniza o movimento com a respiração. Inspira e exala. E você pode fazer sempre, ó, exalou indo para a lateral, por exemplo, também pode. Inspira no centro e solta o ar quando for para a lateral. Inspira e vai abrindo as costelas, ó, abrindo espaço. Inspira, abre espaço, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira no centro, solta, lateral. Inspira e solta o ar. De novo, solta o ar. De novo, solta o ar. Última vez. Voltou para o centro e relaxa os braços. Muito bem. Aproxima as pernas dos pés. Então eu vou tirar um pé do chão e o outro. Um e o outro. Esse é o movimento com os pés, ó. Tira um joelho, outro joelho. Um joelho, o outro joelho. Aí as minhas mãos podem ficar lá na cadeira, se quiser, mantendo bem o peito aberto e as costas alinhadas. Muito bem. Tira um e o outro. Ativa bem o abdômen e as costas. Cuidado para não fazer isso, ó. Então mantenha as costas bem alinhadas. Então vai ter uma ativação abdominal para que esse joelho se eleve
para além do meu quadril. Aí, ó, eu agora vou acrescentar um movimento de braços e de tronco. Então, ó, torci e toquei com a mão oposta o joelho que subiu. Toca, volta, solta o ar, inspira e exala. Então, sempre que o tronco torcer, vai soltar o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. E 3, e 2, 1. Foi pro centro. Inspira. E exala, o tronco vai à frente, flexiona os braços, palmas das mãos para frente. Inspira. Exala, vai à frente. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Solta o ar. Última vez. Mãos unidas na frente do coração. Vai descarregar o peso do tronco lá para baixo. Solta o peso da cabeça lá para baixo. Solta um ar de alívio pela boca e vai voltando devagarzinho, retorna o tronco à vertical, gira os ombros para cima, para trás e para baixo, relaxa bem os ombros e os braços, alinha as costas. Eu vou continuar outro movimento lá com as pernas, tudo bem? E com os braços, mas agora eu vou mudar um pouquinho a postura dos braços. Então eu vou levar, ó, dedos entrelaçados lá atrás da cabeça, para manter a coluna bem firme, bem alinhada. Então agora, ó, continuei lá o movimento das pernas. E eu vou acrescentar um movimento de tronco. Então, ó, girei o cotovelo com a intenção de tocar o joelho. É claro que está bem distante, né? Mas para dizer que tem essa torção de tronco. E aí, com esse movimento, a gente vai inspirar no centro e soltar o ar, sempre torcendo o tronco. Lembrando que as costas, ó, não acontece isso com as costas, tá? Agora não. As costas estão bem retinhas e, ó, torce e volta. Torce e volta. Torce, volta. Torce, volta. Lá no alto, só torção de tronco. E 3, 2, 1, voltei para o centro. Mantenha os dois pés no chão, deixa a postura de braço e expande olhando lá para o alto, alonga as costas
e volta para o centro. Mantenha ainda a postura de braços. Cede o tronco lá para a lateral, olha lá para o alto, lá na direção do cotovelo. E volta para o centro. E cede lateral agora lá para o outro lado e olha lá na direção do cotovelo que está lá no alto, abre peito. E volta para o centro. Desfaz os braços. E subiu. Une as mãos lá no alto. Inspirando e exala, mãos unidas na frente do coração. Fecha os olhos um pouquinho. Maravilha! Hoje uma prática mais curtinha, né? Muito bem. Então, ó, a gente vai lá mobilizar um pouquinho os pés. Então, já mexemos braços, já mexemos cabeça, já mexemos tronco. Ativamos bastante nossa musculatura abdominal e das costas. Então, aqui, mesmo com esses movimentos simples, a gente já consegue perceber que o corpo já acordou. Bom dia, né? Muito bem, já sentindo um corpo mais desperto, ativo e pronto para começar o dia. Muito bem, então ó, a gente vai afastar um pouquinho as pernas dos pés. Ai, já tô eu pisando. Gatinho, desculpa gatinho. Quem mandou você estar aqui atrapalhando? Aí ó, vou afastar um pouquinho as pernas dos pés e vou tirar os meus calcanhares do chão. E aí se precisar pode aproximar um pouquinho mais os pés para que os dedos fiquem bem apoiados lá no chão. Tudo bem? E aí ó, eu vou colocar apoiando novamente os calcanhares e tirar o calcanhar do chão. Então coloco os calcanhares e tiro os calcanhares do chão. Muito bem. E aí você pode deixar as mãos apoiadas sobre as coxas e o movimento acontece só lá nos pés. Ou se você quiser intensificar um pouquinho mais, a gente vai fazer um movimento com os braços. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Vou inspirar, subir o calcanhares e exala, desce o calcanhares. Inspira e exala. Inspira. Exala. Inspira. Tira calcanhares, exala. Volta pro chão, inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Ativa bem os pés, tá? Mais importante do que os braços agora é a movimentação dos pés. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Mais uma vez. Exala. De novo. E ficou lá no alto. E 3. E 2. E 1. Relaxa os braços. E volta os calcanhares para o chão. Muito bem, então fizemos uma ativação lá das panturrilhas também. E do coração. Então, para finalizar essa parte mais física, a gente agora vai para o nosso exercício respiratório, tudo bem? Então a gente começou esse pranayama na aula passada, eu ensinei todo o passo a passo. É o Titali Pranayama, ou aquele que a gente faz a língua, né? A gente faz aquela canaleta na língua, ou então ainda com a possibilidade de trazer, ó, né, de trás assim, eu não vou abrir, não precisa usar as mãos, mas eu vou deixar o ar entrando pela lateral dos dentes, tá bom? E aí esse pranayama é um pranayama para um dia como hoje, um dia de muito calor, eu tô com o ventilador aqui na minha frente, graças a Deus, vento, mas tá muito quente. Então esse pranayama ele é indicado para dias quentes e da mesma forma que ele atua no corpo, fazendo esse refresco, ele atua na mente também, dando um refresco para a mente. Então vamos lá? Muito bem, minutinhos finais para a gente finalizar. Alinhe as costas, mantenha aí a coluna alinhada, a gente vai fazer Titali Pranayama. Então você pode respirar ou pela canaleta
e exalar pelo nariz, ou e exalar pelo nariz. Tudo bem? Eu vou escolher esse hoje, ó. E vou soltar pelo nariz. E a gente vai fazer uns minutinhos desse pranayama agora. Fecha os olhos, alinha a postura, conecta com a respiração e damos início então. Prepara para a última vez. E volte a respirar tranquilamente, normalmente. E feche os olhos para perceber aí os benefícios da prática até aqui. Se quiser, pode apoiar as costas lá na cadeira, relaxando completamente, cessando os movimentos do corpo e da mente. Para você apenas deixar o corpo absorver e assimilar os benefícios da prática. Respira profundo, se quiser alivia pela boca. Então, aos pouquinhos, vai voltando a se movimentar, abrindo os olhos, devagarzinho, pra gente finalizar. Tô toda descabelada, agora que eu vi de frente pro ventilador,
Muito bem, então, ó, pra gente finalizar, eu vou abrir um anjinho. Nosso tempo se esgotou, mas eu vou abrir um anjo pra hoje, tá bom? Ai, que maravilha. E o anjo de hoje foi o anjo do entusiasmo. Vamos ouvir então qual que é a mensagem desse anjo para nós. Feche os olhos um pouquinho, receba com o coração. O entusiasmo é a inspiração que vem de Deus. É a certeza de que jamais encontraremos alguém que seja desinteressante, de que nunca viveremos momentos de tédio. Quando nos permitimos realmente viver essa certeza, descobrimos a tremenda energia que está à nossa disposição e que nos apoia em todas as circunstâncias da vida. O meu ser está radiante de entusiasmo. O meu ser está radiante de entusiasmo. O meu ser está radiante de entusiasmo. Esse é o mantra do anjo do entusiasmo. Para a gente, então, finalizar nossa prática de hoje trazendo as mãos unidas em frente ao coração, mais uma vez, mais uma oportunidade para agradecer, para mais uma vez colocarmos nossas intenções. E então, selamos o nosso encontro entoando apenas uma vez o Pranava Om. Solta o ar, inspiramos juntas. Paz, 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 que sejamos paz nos pensamentos, nas palavras, nos sentimentos, em todas as nossas ações, que todos os seres sejam livres e felizes. Sejamos protegidos, iluminados e abençoados, que assim seja sempre pro bem maior. Namastê. Gratidão. Um dia maravilhoso para você, Pichida. Gratidão. Para você também. Para você também. Tchau. De bom. Tchau.